Olá, bom dia, bom dia. Bom dia para você. Bom dia para você que já está trabalhando. Bom dia para você que acabou de acordar. Bom dia para você que já está de pé, pronto para pegar no batente, pronto para ir à luta, pronto para batalhar e para vencer mais um dia em o nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Deus por mais um dia, por mais um amanhecer. Até aqui o Senhor nos ajudou. E vamos para a palavra de Deus para nós no dia de hoje, que está no livro de Jeremias, e o capítulo é o 1. Olha o que o Senhor te diz nesta manhã. Capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conhecia. O Senhor te conhece desde muito antes até mesmo de você ser formada lá no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia, ele já sabia como seria a sua vida, qual seria o plano e o propósito dele para a sua vida. Então, se você até hoje tem vivido por aí de qualquer maneira e você pensa não saber o que Deus tem para a sua vida e você acha não saber qual é o plano, o propósito dele para você e talvez você ainda não tenha descoberto, saiba que ele te conhece e ele tem sim um plano e um propósito para a sua vida. Então peça ao Senhor, peça a ele: Deus, me ajuda, me mostra qual é o teu plano, o teu propósito, para que eu possa viver segundo a tua vontade e não a minha. E olha aqui o que diz mais adiante, o versículo 6. Terminando a leitura do versículo 5. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Se o Senhor disse vai, então vai. Ele é contigo, não temas, não tenha medo, não pense que você não é capaz. Aqui Jeremias, quando foi escolhido, chamado por Deus para uma missão, ele disse: Senhor, eu não posso, eu ainda sou uma criança, eu não sei falar. Muitas e muitas pessoas estão na igreja há anos, mas ainda são como crianças, ainda não têm entendimento, ainda realmente não sabem falar segundo a palavra de Deus, segundo o entendimento que vem das Escrituras, da revelação da palavra de Deus. Mas se você por acaso estiver nessa situação hoje e você decidir, a partir de hoje, mergulhar no estudo das Escrituras, da palavra de Deus para aprender, você vai sim aprender a falar e você vai sim ser usada por Deus para levar a palavra dele, para ir aonde ele te mandar, para cumprir o seu chamado, o propósito de Deus para a sua vida. Não pense que você não pode, que você não é capaz, porque você é sim. Se o Senhor te chamou, se ele te escolheu, é porque ele sabe que você dá conta, é porque ele sabe que você é capaz sim. Por você mesma, pela sua força, pela sua capacidade, não, mas porque ele que te capacita, ele que te dá força, ele que te renova, ele que te fortalece, ele que te ensina tudo que eu e você precisamos para viver o plano e o propósito de Deus neste mundo, nesta terra. Nós encontramos nele, nós encontramos na sua palavra. Se ele nos dá uma missão, é porque ele sabe que nós podemos realizá-la. Se ele diz para fazermos algo, é porque ele sabe que nós podemos sim, com a ajuda dele, fazer, com a ajuda dele, cumprir aquilo que ele está nos pedindo para fazer. Muitas e muitas vezes nós perdemos ou nós adiamos as bênçãos de Deus para a nossa vida, porque nós não damos ouvidos à sua voz. Quando ele nos pede algo, nós não fazemos. Quando ele nos diz para fazer alguma coisa, nós ignoramos. Nós achamos que não é conosco.
Quantas e quantas vezes não veio uma palavra de Deus ao seu coração em um culto, ou em uma pregação, em uma live, e você recebe aquela palavra e você sente naquele momento que era para você, que era com você que o Senhor estava falando. Mas logo, ao acabar, ao sair dali, daquela pregação, daquela ministração, você simplesmente esquece aquilo que Deus te pediu, aquilo que Deus falou ao seu coração. E ali você deixa de obedecer, e ali você não faz aquilo que o Senhor te pediu. E por isso, muitas e muitas das vezes, nós não recebemos, nós não tomamos posse, nós não vemos o cumprimento destas promessas de Deus na nossa vida, justamente por isso. Por não acreditarmos verdadeiramente que era conosco que o Senhor estava falando. Quantas e quantas pessoas de Deus na Bíblia que ouviram a voz de Deus, que obedeceram e foram abençoadas. E outras também que não ouviram, que não obedeceram ao Senhor e por isso pagaram um alto preço. Cuidado! Se o Senhor está te chamando, se o Senhor está falando contigo, se Ele está te dando a palavra, é porque Ele tem algo sim para você. É porque Ele tem algo que é somente para você. Então toma posse, recebe aquilo que o Senhor te falar, aquilo que Ele lhe falar através da palavra. Ele disse vai, então vai. Ele disse fica, então fica. Mas obedece ao Senhor, porque quando nós obedecemos ao Senhor, nós vemos o cumprimento das suas promessas na nossa vida. Moisés, ele morreu, ele não pôde entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele não obedeceu a uma ordem do Senhor. Quando o Senhor disse para ele falar a rocha, falar aquela pedra para sair água, para matar a sede do povo, ele então pegou aquele cajado, aquela vara que ele tinha na mão, e ao invés de falar, ele bateu na rocha. E por causa disso, ele não pôde tomar posse da bênção, da promessa de Deus e entrar também na terra prometida. Então, Deus às vezes ele vai fazer uma promessa e a pessoa às vezes vai partir deste mundo e não vai tomar posse da promessa. Mas porque Deus falha? Porque Deus promete e ele não cumpre? Não. Porque Ele é fiel para cumprir aquilo que nos promete. Mas muitas das vezes nós não somos fiéis para com Ele. Nós não lhe obedecemos como deveríamos. E por conta disso, somos nós os responsáveis por não tomarmos posse das promessas de Deus na nossa vida. Não, Senhor. Não o culpe. Não diga, Senhor, mas o Senhor me prometeu isso e não está acontecendo. Ao invés disso, diga, Senhor, o Senhor me prometeu isso. Por que não está acontecendo? Me mostra, Senhor. O que eu preciso fazer ou o que eu tenho que deixar de fazer para que a tua promessa venha se cumprir na minha vida? É isso que nós deveremos fazer. Ao invés de murmurar, de reclamar, porque as promessas de Deus não estão se cumprindo na nossa vida. Quando Ele disse que é conosco para não temermos, que Ele estará conosco para nos livrar, e ainda assim, às vezes, o mal chega na nossa vida, ao invés de questionar a Deus, por que Ele não tem cumprido a sua palavra, devemos nos avaliar, questionar a nós mesmos. O que estamos fazendo para estar atrapalhando o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida? Ou o que precisamos fazer para tomarmos posse de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu em nome de Jesus? Às vezes é só uma questão de obediência. Às vezes é porque Deus tem pedido algo e nós não temos obedecido. Às vezes é porque Deus tem dito, vai lá e faz isso e nós não temos feito. Às vezes Deus tem falado conosco várias e várias vezes e nós não lhe obedecemos. Como vamos tomar posse da bênção, da promessa, se não lhe obedecemos? Não é assim não, queridos. Para que possamos desfrutar das bênçãos, das promessas de Deus na nossa vida, precisamos viver uma vida de temor, de obediência à sua palavra, aquilo que Ele nos ensina, aquilo que a cada dia Ele tem nos falado por meio da sua palavra, por meio das Escrituras. Não é só ouvir, mas é obedecer, é colocar em prática.
É a prática da palavra de Deus diariamente nas nossas vidas que vai abrir o nosso entendimento, que vai nos dar sabedoria, que vai nos levar pelo caminho que o Senhor preparou para cada uma de nós. Lendo novamente o versículo, grava esse versículo. Mas o Senhor lhe disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, disse o Senhor. O Senhor é contigo para te livrar. Se Ele disse para você ir, então vai. Se Ele disse para você falar, então fala. Mas se Ele disse para você se calar, então cala-te. Então somente obedece ao Senhor e Ele estará contigo. Aonde quer que você for, onde você estiver, Ele estará contigo para te livrar, em o nome de Jesus. E aqui no versículo 12, no versículo 11 diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E o versículo 19 para finalizar: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Mais uma vez o Senhor confirmando aqui. Depois de todas as vezes que ele fala com Jeremias, aqui é o capítulo 1 de Jeremias para quem está chegando agora. O Senhor vai falando ali desde o versículo 1, ele vai falando com Jeremias, ele vai falando, ele diz: eu que te escolhi, eu te conheci desde o ventre da sua mãe, eu te escolhi, eu te santifiquei, eu te coloquei por profeta sobre as nações. Se eu disser vai, você vai, que eu serei contigo. E o Senhor vai falando, e aqui no versículo 19 ele termina dizendo: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O Senhor é contigo, amada. Não temas. Ele estará contigo para te livrar. Podem pelejar contra você, podem pelejar contra a sua vida. O mal pode estar parecendo que está vencendo. Você pode estar olhando para a situação e parece que não tem jeito, parece que o inimigo está ganhando, mas não está não. Não está não. É tudo mentira, é tudo engano de Satanás, porque ele quer fazer parecer isso, para que nós venhamos desistir, para que nós não venhamos a continuar, a perseverar, até que a nossa vitória chegue. Persevera, o Senhor é contigo para te livrar. Essa luta vai passar, esse mal que tem tentado te afligir, ele não vai prevalecer. Porque quem vai prevalecer na tua vida para te dar vitória, para cumprir a palavra dele, porque ele diz: eu velo pela minha palavra para cumprir, é o Senhor. Ele é que vai prevalecer, ele que vai vir no tempo certo, na hora certa, com vitória, com bênção. Ele vai vir e vai cumprir todas as promessas dele na minha e na sua vida, quando eu e você nos dispusermos a obedecer a sua voz e a viver uma vida que agrada ao Senhor, de temor, de obediência. Amém? Amados, essa é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Lembre-se disso. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque o Senhor é contigo para te livrar. Amém? Nosso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por este novo dia. Graças te damos por esta manhã na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Oh, Deus querido, como é maravilhoso, meu Deus, começarmos o dia com uma palavra dessa. Uma palavra de ânimo, de encorajamento. Na certeza de que o Senhor estará conosco, que ainda que o mal pense que está prevalecendo sobre a nossa vida, não está, porque nós sabemos que quem prevalecerá sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre tudo, Pai, ao nosso redor, é o Senhor, é a tua mão forte que nos livrará, é a tua mão forte, Senhor, que estará sobre as nossas vidas para nos guardar e para nos livrar de todo o mal, em o nome de Jesus. É o Senhor que nos garante isso, Pai.
E o Senhor diz que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Então, Pai, por que duvidar? Não, Senhor, não duvidaremos jamais. Nós temos esta certeza no dia de hoje. E nós declaremos agora que mal nenhum prevalecerá sobre nós, nem sobre os nossos, nem sobre nenhuma área da nossa vida. Porque o Senhor estará conosco para nos livrar neste dia. Entregamos tudo a Ti, Pai, no dia de hoje, na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, tenha um ótimo dia e até amanhã. Amanhã, quarta-feira, estaremos aqui em jejum, em consagração e oração pela família. Amém? Vocês podem estar enviando seus pedidos de oração e amanhã estaremos aqui juntas no clamor forte pela libertação e pela salvação da família, em o nome de Jesus. Espero vocês, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus.